Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos todos serenando a mente, o coração, elevando os nossos pensamentos e nos ligando aos nossos mentores individuais. Vamos agradecer por este momento, por este aprendizado, por estarmos todos aqui bem e saudáveis. Vamos nos ligar com os mentores desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham, agradecendo pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado, por nos acolher constantemente num abraço muito caloroso. Vamos nos ligar com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome e lhe pedimos, derrama a Tua luz sobre nós, se faça presente entre nós neste momento, Mestre. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de estarmos vivenciando este momento neste planeta. E ao nosso Pai, elevando mais ainda os nossos pensamentos e corações, vamos louvar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes de tratamento desta casa e vamos pedir às equipes de PL que derramem sobre nós a luz branca do Cristo, que vai sendo projetada e harmonizando todos os nossos centros de força, trazendo o equilíbrio e a paz. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todos nós, harmonizando o nosso mental, o nosso coração, trazendo o equilíbrio e a força. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de CH e pedir a projeção daquele rosa muito intenso vindo direto do coração de Maria, que vai nos inundando do amor da nossa Mãe Santíssima, apaziguando os nossos corações, serenando a ansiedade e trazendo muita confiança. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de P3B e pedir a projeção da luz branca do Cristo, a projeção de um azul muito intenso que vai envolvendo o nosso coração e a nossa mente. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que essas energias sejam todas levadas para o astral, para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção de um amarelo muito intenso no nosso frontal, que vai favorecer a ligação com o mentor individual, fortalecendo a nossa força de vontade. Vamos pedir um rosa muito intenso no nosso cardíaco, confortando e serenando, e um azul sendo projetado em todo o nosso sistema nervoso central e periférico, trazendo assim a harmonia de que precisamos. E vamos pedir uma cúpula protetora que irá nos envolver da cabeça aos pés, para que esse tratamento permaneça até quando necessário.
E vamos pedir às equipes de Sheila e de Meimei que cuidem com muito amor e carinho das nossas crianças, mantendo-as sob proteção e seus cuidados. Que assim seja, Senhor. Vamos nos desligando neste momento das equipes de tratamento, agradecendo a todos eles pelo amparo e pelo apoio. E vamos receber com muito carinho o nosso querido irmão Arlindo, que irá trazer a mensagem deste momento. Olá, amigos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre os ensinamentos do Mestre e para aprendermos juntos um pouco a respeito do perdão. Eu gostaria de começar com uma passagem da prece que todos nós trazemos como um mantra em nossas vidas, que é o Pai Nosso. E lá, quase no finalzinho, nós dizemos ao Pai: Pai, perdoai as nossas dívidas, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem e aqueles com os quais temos dívidas. É interessante falarmos dessa passagem na prece que o Mestre nos ensinou que quando quiséssemos chegar ao Pai, que orássemos o Pai Nosso. No entanto, por que é tão difícil perdoar? Porque ainda nos incomoda o perdão. E por que quando perdoamos é um perdão que na sua maioria não é um perdão. Na verdade, é uma forma de você se mostrar maior, superior do que o seu semelhante. Na verdade, em geral, quando perdoamos, nós queremos ver o outro se humilhando, sentindo-se tão pequeno, porque você se acha maior, porque você acha que você já sublimou e que é capaz. Quando eu digo você, eu me incluo também, tá? Porque eu não sou nem um pouquinho diferente de vocês. Estamos todos no mesmo nível de aprendizado. Porque estamos todos na Terra. E todos nós que nos encontramos na Terra, temos que entender que somos criaturas doentes e que nós viemos para este planeta para resgatar e para curar as feridas das nossas doenças na alma. Não importa qual seja a doença, o que importa é que nós tenhamos esta consciência do que viemos buscar, do que viemos, qual a razão de estarmos nesse planeta, para então entendermos por que muitas das vezes nós sofremos quanto outros desfrutam dos prazeres, da alegria, de tantas coisas que oferece esse planeta, e muitas das vezes para nós nos é tão mais difícil. E não só buscando nesse ensinamento da prece do Pai Nosso,
No Evangelho ele está rico em ensinamentos sobre o perdão. E temos que entender e olhar nas entrelinhas para compreendermos um pouco. Eu gostaria de começar com, primeiramente, é evidente que no capítulo 10, Pedro perguntando ao mestre: Mestre, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Será até 7 vezes? E o mestre lhe diz: não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mas é um perdão verdadeiro. Ele não quer dizer que se o seu irmão pecar com você, e você, todas as vezes que ele pecar, você vai perdoando. Não, é um aprendizado de sublimar, onde aquilo não te incomoda. Lembremos-nos da passagem do mestre, quando os fariseus queriam apedrejar aquela mulher adúltera, e depois que todos jogaram as pedras e foram embora, começando pelos mais antigos, pelos mais velhos, ela pergunta a ele: Mestre, você não vai me condenar? E ele simplesmente lhe diz: vá e não peques mais. Ou seja, aquilo não lhe fazia, não lhe tocava, aquilo não lhe incomodava. Quando nós começarmos a entender os aspectos de algo que nos foi feito, de uma traição, de uma dor, de uma perda de ente querido, de uma frustração, porque para perdoarmos, o mais importante é entender o que carregamos dentro de nós. E a gente carrega dentro de nós a mágoa e o ressentimento. Daí então, para entendermos um pouco a respeito do perdão, precisamos entender que o remédio da mágoa e do ressentimento é o perdão. A mágoa é algo que nos incomoda, porque é uma frustração, numa expectativa que você criou em relação a alguém ou a alguma coisa ou algum fato e que não se concretizou. Às vezes, num relacionamento, você espera do outro e ele não te oferece aquilo que você esperava, e você continua querendo, insistindo, e você vai guardando. E Shakespeare tem uma frase muito interessante a esse respeito, que ele diz: a mágoa é o veneno que você toma para matar o seu inimigo, ou o seu semelhante, aquele que você sente que te magoou. Interessante isso, porque muitos psicólogos, o Andrei Moreira, o Rossandro Klinger, eles falam muito a respeito disso. É um remédio, é um veneno que você toma para matar o outro. Na verdade, você fica com a dor e muitas das vezes o outro nem percebeu o que fez. Ou se ele fez, ele não se deu conta. Ou se deu conta, depois de um tempo ele já nem se lembra mais, mas você se lembra. Por quê? Quando você vai achando que vai esquecer, você vai lá na sua caixinha e novamente respira e relembra. Ou seja, você ressente. Ou seja, o ressentimento, todas as vezes que você se lembra do fato e do acontecimento, te dói. Você quer matar o semelhante, você quer puni-lo de alguma forma. E, por isso, você vai lá e lembre, não deixe esquecer. Muitas criaturas vivem a vida inteira com esse viés
da mágoa e do ressentimento. Não esquece, porque se esquecer, a vida perdeu o sentido. Se esquecer, a razão de existir perdeu o sentido. Você precisa se vitimizar. Você continua se vitimizando todos os dias de sua vida, porque você não quer mudar. Para você perdoar, tem que começar a haver uma transformação interior. Não vamos nos chegar aos pés de Jesus, né? Num acontecimento. Nós não vamos nos esquecer de determinados acontecimentos, mas aquilo não vai mais nos incomodar. E quando nós realmente nos sentirmos preparados, nós conseguiremos perdoar verdadeiramente. E para que a gente faça isso, o que é preciso em primeiro lugar? Em primeiro lugar, é preciso nos amarmos. É preciso nos conhecermos. É preciso aprendermos que nós temos as nossas mazelas. E todas as vezes que a gente for apontado o dedo para o nosso semelhante, que às vezes nos prejudicou, ou que a gente imagina, porque em geral é assim, a nossa expectativa em relação ao próximo é aquilo que nós desejamos que ele faça. Fez diferente? Não presta, não serve. Porque tinha que ser assim, né? Nós nos unimos a alguém com a expectativa de que ele vai mudar. A gente ouve muito isso no dia a dia. Eu vou me casar porque se eu casar ele vai parar de beber. Eu vou dar um filho porque agora ele vai parar de usar droga. E nada disso faz com que a pessoa mude, porque é o jeito de cada criatura, é o ser de cada criatura. Você não se colocou no papel da outra criatura antes de você tomar estas atitudes. Você criou expectativas que foram frustradas, que com isso geraram mágoas, e você as alimenta através do ressentimento. Você vai guardando, você vai juntando, você vai pondo na caixinha, como bem fala o Rossando nas palestras dele. Você coloca na caixinha e volta e meia você vai lá e dá uma cheirada, né? Naquele fedor, né? Desculpe a palavra, mas é a verdade, né? Que é aquele rancor guardado, e você relembra tudo novamente. E você continua alimentando, continua sofrendo. E quais são as consequências? Eu falei anteriormente sobre sermos doentes, que todos nós que estamos na terra, estamos resgatando, tentando curar as nossas feridas doentias do nosso ser. As doenças do nosso ego. As doenças que estão impregnadas no nosso perispírito e que vêm conosco, para que nessa oportunidade da reencarnação nós tenhamos a oportunidade de melhorar um pouquinho. E aí, a ciência hoje já comprova que quanto mais mágoa nós guardarmos, mais tendências às doenças nós as teremos. Quanto mais nós guardarmos. O câncer, existem muitas teorias a respeito de grande parte do câncer é consequência das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, da falta de perdoar o nosso semelhante. Mas para perdoar, antes de mais nada, voltamos a insistir, temos que nos conhecer, temos que nos amar. E aí tem um livro do Rossandro que fala sobre o auto-perdão e do Andrei falando sobre o auto-amor, que é muito importante para que a gente, que são contribuintes para que a gente possa
entender todo esse processo dentro de nós. Então, quando nós formos analisar uma situação, se coloque na situação do outro, se coloque do outro lado e diga para você mesmo o que essa lição quer me ensinar, o que esse personagem quer que eu aprenda. E aí tem uma passagem, uma historinha que diz que uma criança, você já deve ter ouvido, mas é sempre bom lembrar, porque ela reflete o que é a mágoa para nós, para que a gente entenda um pouco melhor, além do veneno que a gente toma, né? Para matar o outro, mas a gente acaba morrendo, aumentando as nossas dores. Diz que a criança chegou, ela fula da vida, porque ela tinha sofrido bullying e estava revoltada, com vontade de matar o seu amiguinho. Não podia, não conseguia, evidentemente, e voltou chorando, revoltada, com ódio, não queria ir mais para a escola. E o pai falou: vem aqui que eu vou te ensinar um pouco. Uma parede branca e um saco de carvão, e falou: vamos diminuir essa raiva que tem dentro de você. Usa todo esse saco de carvão nessa parede, vai jogando nessa parede, até que termine esse saco. Quando terminou o saco, a criança estava exaurida, mas tinha aliviado toda a sua raiva. Então o pai olhou para ela e disse: olha como ficou a parede. Ele falou: ficou toda manchada, toda suja de mancha de carvão. Aí o pai disse para ele: olhe para você agora. Ele estava da cabeça aos pés, todo negro, todo cheio de fuligem do carvão. E é assim que é a nossa vida. É assim que nós guardamos mágoa. Toda vez que você se ressente, que você guarda mágoa, que você dirige o seu olhar contra um semelhante, porque ele te fez, ele frustrou a sua expectativa, ele não atendeu aos seus anseios, você registra no seu ser esta mesma imagem refletida. Então, um remédio para que a gente comece a mudar é o perdão. E eu gostaria de incluir aqui 3 passagenzinhas. Eu vou começar com a passagem que eu acho, assim, uma das mais belas que estão aqui. 3, eu separei 3 para nós falarmos, mas aqui, uma delas está no Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Para quem não sabe, a passagem A Paciência foi escrito por um espírito amigo em Havre, em 1862, na codificação do Evangelho. Esse espírito amigo é a nossa mentora Joana de Ângeles, que colaborou, né, com 2 mensagens. Uma delas é essa, a paciência. E dentro aí você vai me perguntar: pô, mas a gente está falando aqui de perdão, você vem com paciência? É porque o Evangelho a gente tem que ler nas entrelinhas. Todo ele é interligado, todo ele tem pedacinho que é importante você voltar lá atrás e estudar. O Evangelho não é para ser lido, o Evangelho é para ser estudado e exemplificado conosco, não com o nosso semelhante. Então, nessa passagem, no 2º parágrafo, na metade, quase no finalzinho desse 2º parágrafo, não vou ler todo, tá? Ela diz assim: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Veja que lindo.
colocar a nossa paciência à prova. Então, perdoar é colocar a paciência à prova. Tá? E aqui, em amar os nossos inimigos, porque normalmente nós consideramos quando nós começamos a sentir magoado, é meu inimigo. E por quê? Porque eu guardo aquilo e aquilo eu tenho vontade de matar um. Se ele me aparecer na frente, eu não vou perdoá-lo. E se eu puder, eu vou humilhá-lo, mas eu não vou perdoar. E se eu perdoo da boca para fora. Então nós temos que entender como perdoar. E aqui, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no parágrafo 4º, no segundo parágrafo do parágrafo 4º tem, tá? Falando sobre nós espíritas. O espírita, sobretudo, se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são instrumentos, se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar a sua paciência e a sua resignação. Veja que voltamos lá no aspecto da paciência novamente, da caridade, né? Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Gente, quando a gente começar a aprender a nos amarmos, quando nós começarmos a olhar para dentro de nós, como aquele menino jogando o carvão na parede branca, nós olharmos no espelho todos os dias e começarmos a ver as feridas em nós, e estas feridas possíveis de serem sanadas, de serem curadas, de serem transformadas através do amor incondicional para conosco mesmo. Quando nós começarmos a deixarmos de nos vitimizarmos, quando nós começarmos a esquecer que as dificuldades, que os obstáculos, que os problemas que são colocados no nosso caminho são oportunidades de crescimento, que nós não estamos aqui na terra para desfrutar todas as benesses. Às vezes já tivemos e não soubemos aproveitar, às vezes não as temos e um dia poderemos tê-las, mas nós temos que entender que a terra não é o mundo no qual nós viemos para um turismo. Não é um local onde nós viemos para curtir momentos de paz e tranquilidade. Contudo, não é uma prisão, não é um local de sofrimento, mas é um local de aprendizado. E se nós começarmos a entender esse amor transcendental, essa oportunidade de entender que precisamos nos amar. E como nos amamos? Orando. E a nossa prece tem que ser verdadeira. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós estamos perdoando aqueles que nos têm ofendido? Porque se não estamos perdoando, como queremos ser perdoados? Se nós não nos amamos, se nós não amamos ao nosso semelhante, como queremos ser amados? O remédio para que nós consigamos entender um pouco melhor
aliviar as nossas dores e curar as nossas feridas é nos livrarmos da mágoa, do ressentimento. Entra no seu cantinho, faça a sua prece, traga Jesus para dentro do seu coração, converse com o Pai, converse com a espiritualidade maior que você tanto acredita, converse com os mentores dessa casa bendita, com Joana, mas converse com amor, com sinceridade, com transparência, com a verdade daquilo que você deseja para você. E aí, você vai começar a olhar de uma forma diferente. Talvez determinadas atitudes te prejudiquem ainda. Talvez alguém te traia no casamento. E não estou dizendo para você que você um dia vai ter essa sublimidade nessa existência atual, de chegar e dizer: ó Pai, perdoe essa criatura que já encontrou um novo namoro, que eles sejam muito felizes. Isso é utopia. Mas também você vai sublimar, não vai pedir para que ele venha de joelhos sangrando perante você, para que você o perdoe e humilhe pelo resto de sua vida. Para finalizar, tem uma historinha antiga de um casal e que o homem humilhava, batia na mulher, bebia. Viveram quase 50 anos juntos. Ela era espírita e ela dizia: eu tenho que ficar com esse traste porque eu tenho que pagar o meu karma, tenho que cumprir e eu tenho que perdoá-lo todos os dias. Desencarnou ele primeiro e ela falou: agora estou livre. Logo em seguida ela desencarnou também. Chegando no alto, no encontro, na hora da prestação de conta, lhe foi dito pelo alto que eles deveriam voltar a viver junto, porque ela não havia entendido nada. Ela perdeu quase 50 anos da oportunidade de transformá-lo. Ela odiou por quase 50 anos, achando que ela estava contribuindo para a melhora dela. Nós espíritas temos muito isso. Eu tenho que cumprir meu karma, eu tenho que cumprir porque eu cumprindo meu karma, eu compro um lote, eu consigo, né? Eu ganho um lote lá no nosso lar. Lê do engano. Se nós entendermos de uma forma distinta, se nós compreendermos que aquele semelhante que está conosco, que aquela atitude, que aquele problema, que aquela perda financeira, que aquela perda material é uma oportunidade de nós entendermos o momento que estamos atravessando, nós estamos crescendo, porque nós começamos a sublimar. Jesus começa a sair de dentro de nós e nós conseguimos ver o nosso semelhante com muito mais amor, com muito mais respeito, com atitude sincera e verdadeira. E quando determinados fatos chegarem, baterem à nossa porta, eles não mais nos incomodarão. E nós perdoaremos. Mas perdoaremos sinceramente, perdoaremos verdadeiramente, do fundo do coração. Para quando dizermos: perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem e aqueles que nos devem. Seja verdadeiro. E aí, nós recebemos a benesse do alto,
a oportunidade de curar nossas feridas, porque todas as atitudes são oportunidades de regenerar as nossas feridas. Lembra-se que eu falei no início, somos todos doentes em processo de regeneração, em processo de aprendizado. Então, para resgatar as nossas dívidas e os nossos compromissos, temos que amar a nós primeiramente, amar ao nosso próximo, como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Muito obrigado. Vamos nesse momento agradecer por todo o aprendizado que pudemos receber e agradecer todo o amparo e apoio que recebemos da espiritualidade amiga desta casa. E, como forma de agradecimento, vamos abrir os nossos corações e deixar espargir as nossas melhores emoções, os nossos melhores sentimentos, pedindo que os nossos amigos espirituais levem essas boas energias a quem delas necessitem. Estejam esses irmãos encarnados ou desencarnados. Peçamos que essas boas energias sejam trazidas para o nosso país, depositadas no coração e na mente daqueles que estão em postos de comando, para que possam governar e administrar em favor do nosso povo. Peçamos que essas boas energias sejam trazidas para a nossa região, para que haja paz, compreensão, segurança para todos, e que elas sejam levadas para os nossos lares, depositadas no coração daqueles que ali se encontram, que são os nossos corações queridos, para que eles também se beneficiem dessas boas energias. E finalmente que elas sejam depositadas nos nossos corações, pois ainda somos muito carentes também. Vamos nos desligando da espiritualidade amiga e mais uma vez elevando os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento ao nosso Pai, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.